Olá, gente, bom dia. Eu queria antes falar com vocês sobre uma curiosidade. A Letícia ela já começou a falar sobre isso, mas a gente também precisa retomar. Aonde vocês estão pisando antigamente era rio. Essa área todinha onde vocês estão pisando antigamente era o rio. Até onde é o rio? E até depois do mercado, na 15 de novembro, onde era chamada de Rua da Praia. Então toda essa área que vocês estão era uma área de rio. Por isso que até hoje a gente sofre muito com a questão da maré alta. Por exemplo, janeiro, fevereiro, março, essa área aqui todinha do Ver o Peso praticamente ela alaga. Então a gente fica no alagado literalmente. E aí são aqueles períodos que ocorrem, né? 6 horas, às vezes, 4 horas alagado, e tem o pico da maré mais alta, e aí cobre tudo. Como a professora falou no início, 80% dos ônibus de Belém passam aqui nessa área. Então vocês pensam essa área alagada, os ônibus querendo passar, os feirantes, todo mundo aqui. Então ocorre uma verdadeira catástrofe assim, né? No sentido de, nessa hora que dá o pico da maré mesmo, é uma hora muito estressante assim, para várias pessoas. Inclusive a gente já teve um roteiro que a gente passou aqui praticamente quase no pico da maré, no professor. Então é uma coisa interessante também, que eu acho que quem mora no Pará, que vai ali mais ou menos até Oriximiná, Óbidos, ainda consegue ver essa questão da maré alta. Mas aí, vocês perceberam essa rua que a gente atravessou, né? É a Boulevard Cartilhas França, tá bom? Essa rua é um detalhe interessante que a gente precisa falar sobre ela, que ela foi uma rua, então, construída, no caso, para abrigar era uma das principais ruas da cidade. A nossa cidade, primeiramente, antes dos ônibus, essas questões todinhas, ela abrigava os bondinhos. Então, eu acho que ainda tem alguns resquícios, muito poucos mesmo, de trilho, que foi quando o antigo prefeito também, o Edmilson, que foi na época que também foi reformado aqui, o Ver o Peso, ele tentou retomar um pouco dessa questão do bondinho, e aí então ele fez alguns trilhos, porém aí ele saiu e depois não continuou. Mas é interessante a gente ver que essa questão da Boulevard, ela é uma questão de uma rua um pouco mais larga, e aí ela foi feita então para essa estrutura do Ver o Peso, do mercado, como toda essa questão todinha do espaço. Um detalhe interessante é que aqui também passa o Círio de Nazaré na Boulevard. E outro detalhe ainda mais interessante é que a maioria das pessoas que não conhecem o Círio, nunca vieram para o Círio, o atrelamento da corda, ele é feito aqui nessa rua, ali bem próximo à Estação das Docas, onde a gente começou o nosso roteiro. Então, essa rua ela tem uma total significativa para a cidade. Nessa questão do Círio também, tá bom? Então pensem, toda a história da corda, do Círio, do símbolo do Círio também está em ligação à questão também daqui do Ver o Peso. E agora a gente vai falar sobre esse prédio aqui. Ele está em reforma, é o Solar da Beira, tá bom? Esse Solar da Beira, então, vocês pensam, vocês vão parar para pensar um pouco sobre a questão da constituição da história dele. E aí, pensem assim, para que fazer então, logo no início, existia uma casa de Ver o Peso, né? Mas existia também, logo depois dessa pesagem, também as taxas comerciais que eram feitas, porque vocês pensam que a mercadoria vinha, era então pesado e existia então as taxas eram todas feitas aqui nesse local. Então, logo durante algum tempo depois, né, depois dele parar de servir para essa questão, então ele abrigou várias outras coisas. O último empreendimento, a última coisa que teve dentro do espaço foi o Museu do Índio, que era uma exposição que existia, né, dentro do espaço, e aí era uma exposição permanente que existiam várias fotos de índios e várias questão da historicidade dos índios também. Logo depois então o espaço foi fechado
E quando o espaço foi fechado, então ele abrigou a Associação dos Garis do Ver o Peso, que também existe uma associação dos Garis do Ver o Peso. E então os Garis do Ver o Peso ficavam aqui dentro. Vocês vão perceber que por fora ele é todo de alvenaria, mas por dentro ele é feito com o mesmo ferro que fez o mercado de carne. Ele veio da Europa também, o ferro. Então por dentro ele tem esse detalhe, tá bom? Ele tem estilo em neoclássico também, como a maioria das coisas em Belém, ele tem esse estilo neoclássico, estilo Art Nouveau. Então, são esses detalhes assim que a gente percebe dentro da dimensão do Ver o Peso. Então, são algumas questões que a gente precisa também dizer para vocês dentro do nosso roteiro. Obrigada, Jonathan. E para ressaltar que a importância dele, porque ele é o local da recebedoria, né, das contas, né, a partir do século XVIII. E hoje estão fazendo essa reforma. Na verdade, o que a gente tem ouvido da mídia, da prefeitura, é que vai ser um local, um centro cultural, um centro turístico, né? E a gente está torcendo para a reforma terminar antes do final do mandato do prefeito, né? Porque daqui a um ano é só eleição, né? Aliás, a partir de maio não tem mais nada, né? Todo mundo vai ficar em função da eleição municipal. Então demorou muito para fazer a reforma. Então esse é um exemplo daquela coisa, é tombado, mas está tombando, né? Então é algo que não é só de Belém, né? A cidade também tem bens tombados, é uma relação sempre muito complicada.